Nós vamos conversar aqui sobre a chamada integral de linha. Eu gostaria que você soubesse, primeiramente, a simbologia. Quando aparecer dessa maneira, vou até escrever, está aqui, mas para você entender direito. A integral, aparece aqui uma função, essa função pode ter, por exemplo, duas variáveis, uma função com duas variáveis. Bem aqui aparece um ds. O que é esse ds? O que é o s? O s é um comprimento de arco. O que é ds? Pequeno tamanho, né? São pequenos tamanhos de comprimento de arco, que eu vou chamar de diferencial, tá bom? Note aí, diferencial é o meu ds. Ao longo da curva C, é isso que nós chamamos de integral de linha. E eu quero, primeiramente, a gente vai aprender na aula como é que eu resolvo isso, mas antes de iniciar, eu quero que você entenda o que isso representa. Não adianta calcular por calcular. Você tem que compreender que a integral de linha ela tem uma aplicação. Imagina, por exemplo, eu tenho aqui um espaço tridimensional, está aparecendo aqui para você, e eu tenho uma parede. E essa parte azul aqui é uma parede. Uma parede aí, e aqui em cima, essa parte de cima seria uma curva, que é uma curva que está fazendo essa parede. Tem uma curva bem aqui, ó. Imagina, e ao longo dessa curva vai ter uma parede. E eu poderia perguntar para você qual a área dessa parede. A área, quando eu tenho uma função, não é todo o caso. Eu vou ter exemplo nessa aula aqui que a integral de linha vai ser zero, por exemplo. Nesse caso não vai ter área. Mas quando você tem uma função que está acima da minha base aqui, que é o plano, por exemplo, aqui x ou y, né? Eu tenho uma parede acima. E aí, lógico, vai ter uma altura, então eu vou ter, no caso bem aqui, uma área. Eu posso perguntar quem é a área dessa parede. Então, é isso que eu quero que você entenda. E pegue a visão. Imagina só uma parede, está aqui a minha parede, e eu chego a essa parede, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma faixa dessa parede, essa faixa azul. Eu vou chegar lá, vou cortar, só que, meu filho, isso é muito pequeno. Por esse motivo, eu chego bem aqui e vou dizer, eu vou pegar, vou cortar um pedacinho aqui, é esse azul. Aqui em cima é um ds. O que é um ds? Eu não tenho comprimento de arco, eu tenho a curva, ela vai ter um comprimento de arco. Eu pego um pequeno pedaço, cara, eu estou falando, é muito pequeno isso. Tá? É zero, é coisa bem pequena. Então eu pego um ds, algo bem pequeno. É esse meu ds bem aqui. E eu vou ter uma altura. Essa minha altura é dada pela função. Porque eu tenho uma função, eu tenho um x e um y, eu jogo lá e obtenho a altura. Então, a minha altura desse retângulo azul aqui é o f de xy. Então, eu posso achar aqui a área. Essa minha área dessa parede é base vezes altura. Então, a minha área, posso colocar a área dessa parte bem aqui, vai ser a minha base vezes a altura. Como a ordem dos fatores não altera, eu posso pegar um f de xy, que é a minha altura, vezes a minha base, que é o ds. Só que eu faço isso não apenas para esse retângulo. Eu faço isso para todas as paredes, né? Para toda a parede eu saio fatiando para todos os retângulos. E depois eu saio somando. Esse somatório é a minha integral. Então, quando você pega isso aqui e diz, olha, eu vou calcular a minha soma dessas áreas bem aqui, eu tenho a minha área, que é o f de x, y vezes ds. Isso aqui é a área de um pequeno retângulo. Como eu tenho infinitos retângulos, então eu vou somar essas áreas dos retângulos ao longo da parede, né? Ao longo dessas paredes, bem aí, você pode imaginar dessa maneira. Deixa eu colocar uma integral mais bonitinha. Então, ao longo da curva C. Então, é isso que nós chamamos de integral de linha. Só que a gente faz uma mágica. Essa integral de linha, olha, legal, tudo bem. Mas como é que eu faço a conta disso? Como é que eu vou resolver isso? Sabe como é que eu faço? Primeiro eu pego essa minha S, que é a minha função, eu vou fazer o seguinte, eu preciso transformar isso aqui em uma só variável. Então, eu vou pegar a minha curva, eu tenho a minha curva bem aqui e eu vou parametrizar. Você vai acompanhar nas resoluções. Eu pego a minha curva, pode ser uma reta, uma circunferência, eu vou parametrizar o que é isso. Eu vou fazer ela depender só de uma letra e de uma variável. Então, eu vou pegar essa minha
Curva, vou parametrizar. Olha lá o esquema que eu vou fazer. Preste atenção à ideia para você compreender quando começar. Ah, então vai ficar assim. A minha f vai ser da minha... Porque eu jogo a minha curva lá dentro. Como assim joga a curva lá dentro? É porque eu vou ter o x e o y. Eu tenho o x e o y, eu vou substituir. Então, a minha função vai ser bem aqui um c de t. Isso é só simbólico, viu? Eu estou te dizendo que eu pego o x e o y parametrizado, substituo no valor do x e do y. É isso que eu estou te dizendo com essa simbologia. Só que tem um outro detalhe. Como é que eu faço esse cara sumir? Isso que é o mais bonito. Bonito é você lembrar que quando você tem uma curva, né, C, aqui eu chamei de R, tá? É o mesmo C bem aqui. E dessa curva eu posso achar a primeira derivada. Eu acho a derivada. E depois eu acho um módulo dessa derivada. Sabe quem é esse cara aqui? Esse cara é a velocidade. Anota aí, filhão. Aqui você tem a velocidade. Ei, eu estou te dizendo, se eu tenho a minha curva aqui C, eu acho a primeira derivada, tudo bem? Depois eu acho um módulo e eu vou ter a minha velocidade. Então aqui eu tenho a velocidade. E a minha velocidade vai ser a distância pelo tempo, que é o meu ds por dt. E agora esse cara está dividindo, passa multiplicando. Aí no lugar desse ds vai aparecer sempre a norma, eu vou colocar aqui de acordo com C, vai ser a norma de C' vezes dt. E agora, sabe o que isso quer dizer? Que eu tenho para calcular uma integral fácil. Eu tenho uma integral com uma só variável, que é a variável t. Aí eu vou analisar a questão e eu vou perceber que o t varia de alguém para alguém. Então era isso que eu queria que você entendesse antes da gente iniciar as questões de integral de linha, que você compreendesse o que é uma integral de linha, qual a ideia. Mas de repente você está com dúvida. Mas Mura, como é que eu faço isso? Então vamos para o exercício rapidola. Roda a vinheta. A primeira pergunta que você poderia estar fazendo é como é que eu faço a conta de uma integral de linha? Vamos observar esse exemplo aqui. Calcule essa integral de x mais y ds ao longo da curva C, onde C é o segmento de reta que une 1, 0 a 2 e 2. Meu amigo, vamos devagar. Primeiramente, eu quero calcular essa integral aqui. Anote aí. A integral de quem? De x mais y, bem aqui, ds, ao longo da curva C. Calma, calma que eu vou te ajudar. Primeiro, você tem que pegar a nossa curva, que ele fala que é um segmento de reta. As pessoas ficam bugadas. Mas é curva e é um segmento de reta? Sim, para a gente isso aqui é uma curva. Então, aqui eu tenho o meu segmento de reta. Vou colocar bem aqui. E eu preciso que você recorde como é que eu faço para parametrizar esse segmento de reta. Eu tenho um ponto inicial aqui, 1 e 0, e um ponto final, 2 e 2. A primeira jogada, se você não sabe, eu posso chamar aqui de A, bem aqui de B, é você obter o vetor AB. Existe um vetor que me dá a direção dessa reta, que é o meu vetor AB. Seria um vetor em cima desse aí, ó. Então, bem aqui eu vou ter um vetor AB. E como é que eu faço para obter esse vetor AB? Fácil. Fácil e rapidola. Para você obter o vetor AB, vou colocar assim. O meu vetor AB, ele vai ser a minha extremidade B menos a origem A. Sempre é dessa maneira que você obtém um vetor AB. Aí você coloca o valor do B, que vale 2 e 2, menos o A. Opa, aqui não é 2 e 0, é 2 e 2. O inimigo querendo agir, não permita. Então, aqui 2 e 2, menos o A, que vale 1 e 0. E aí, o meu vetor AB, você vai colocar o esquema. O esquema será assim, 2 menos 1 é 1, e aqui 2 menos 0 vai ser o 2. Então, eu tenho 1 e 2, que é o meu vetor AB. É sempre primeiro menos o primeiro, segundo menos o segundo, e aí eu tenho o vetor AB. E alguém pergunta, e daí?
E daí que você tendo o vetor AB, você consegue parametrizar. Toda vez quando se falar integral de linha, a primeira atitude sua é pegar aquela sua curva e parametrizar. Então, a minha curva nem tinha ela aqui, e ainda mais, eu preciso colocar ela em função de um determinado t, que é o meu parâmetro aqui, e o esquema já está resolvido. Porque a minha R parametrizada, se você não lembra, se você não estudou, posso chamar de R, posso chamar de C, fica à vontade, chamar de C para ficar de acordo com o texto, minha curva. Então, vai ficar assim, você vai colocar ponto inicial, o inicial é o ponto A. Você pega o ponto A, que é o ponto inicial, aí você coloca bem aqui 1 e 0, você vai colocar 1 bem aqui e aqui uma vírgula do lado 0, ponto inicial, 1 e o 0. E ao lado você vai colocar o vetor que me dá a direção, que seria o vetor 1, aí você multiplica por t, 1 vezes... Posso até colocar assim, só para você não bugar logo de início, para você entender, ó. Aí eu estou falando o seguinte, cara, para você colocar assim, o primeiro cara aqui é 1 e 0, é isso que eu estou falando, coloque 1 e 0. E bem aqui você vai colocar do lado o meu vetor que me dá a direção da reta, que é o vetor 1 e 2. Você coloca 1, coloca 2, só que multiplica por t. É assim que você vai parametrizar uma reta. Ok? E aí você então pode escrever assim, ó, que o meu R, pega a visão, que o meu R será, aí você coloca 1 mais 1 vezes t, que é t, e aqui ao lado esse zero não conta, não vai contar esse zero bem aí, então vai ficar apenas 2 vezes t, 2t. Um detalhe importante que você tem que saber, que quando você parametriza segmento de reta, se fosse apenas a reta, você colocaria aqui do lado, t pertence a R. Mas quando for segmento de reta, esse t não é um número real qualquer. Esse t deve estar entre 0 e 1. O que eu estou revisando para vocês não é aqui do cálculo 3, do cálculo vetorial, ou qual é o nome que se dá no seu curso aí, mas é lá em geometria analítica que a gente aprende a fazer isso. Aqui na integral de linha, a gente utiliza esse aprendizado apenas, mas eu não conheço a sua história. Você pode comentar aí se você estudou aonde essa matéria ou se não tinha estudado, né? E aí você me conta qual é a situação aí eu vou até guardar isso e de repente planejar outras aulas já sabendo o que está ocorrendo por aí. Show de bola? Então eu já tenho aqui a minha curva parametrizada. E alguém pergunta, mas por que eu tenho que parametrizar a nossa curva? É porque você, após parametrizar, você vai fazer duas contas para o professor. Você vai pegar essa minha curva, R ou C, não importa, vai fazer a primeira derivada dela. E, Mura, vai ser difícil achar a derivada, não vai ser não, porque você vai derivar de modo individual. Você vai calcular a derivada aqui de cada parcela, de cada termo, podemos falar assim melhor. Derivada de 1 é 0, derivada de t é 1. Derivada de 2t é 2. Isso é chamado um vetor tangente. Muitos professores poderão dizer para você que esse R aqui é o seu vetor posição. Esse R que eu achei aqui, a forma parametrizada, é o vetor posição. E quando você acha a derivada, você acha aqui um vetor tangente. Só que agora eu vou achar, sabe o que desse vetor tangente? Eu vou achar um módulo dele. Como é que eu acho um módulo de um vetor? Ah, Moura, estou lembrando. Um módulo de um vetor é a raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda. Quando você calcula a raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda, esse cara é chamado de módulo do vetor, norma do seu vetor também chamado. E esse cara vai dar raiz quadrada de 5. Está bem aqui. Meu amigo, se você entender o passo até aqui, nós já vamos conseguir entender o final da questão. Esse exercício ele é base para que você consiga resolver as outras questões. O que é que eu tenho que fazer quando vier a integral de linha? Eu tenho que ter a minha curva parametrizada. Eu olhei, não tinha.
segmento de reta. Eu fui lá revisar os conhecimentos de geometria analítica. Achei o vetor que me dá a direção da reta, extremidade menos a origem. Após isso, eu escrevo a forma parametrizada da minha reta. E no caso, como é segmento, a única diferença é o valor do t. O t varia de 0 a 1. Eu vou utilizar já já essa informação na questão. Após isso, ache a primeira derivada, que é um vetor tangente. Após isso, vai encontrar um módulo, a sua norma, raiz quadrada de cada um a segunda. Eu preciso te contar uma coisa, que esse cara, que eu achei aqui um módulo dessa derivada é a minha velocidade. Guarda isso que eu vou utilizar daqui a pouco. Esse cara é a minha velocidade. Você lembra o que é velocidade? Variação de espaço por variação de tempo. Já volto. Olha só bem aqui. Eu chego agora e eu vou te dizer qual é o esquema da integral de linha. Sabe qual é o esquema da integral de linha? Eu vou pegar uma integral que eu não sei, é estranho, né? Uma integral que eu não conheço, mas agora eu vou transformar essa integral em uma variável só. Mas como, prof? Olha só. A integral vai ficar assim. Esse meu x eu sei. Como é que eu sei o x? É porque eu quero calcular a integral ao longo dessa curva. Essa curva eu parametrizei. Essa curva está bem aqui. E esse primeiro cara da curva é o meu x. E o segundo cara é o meu y. Então, eu tenho o valor do x. O meu x é 1 mais t. 1 mais t é o valor do x. Eu tenho o valor do y, que vale 2t. Está aqui o valor do y. E bem aqui eu vou colocar agora o segredo da questão. É esse ds. Por que o segredo da questão? Olha só. Eu não falei agorinha para vocês que esse meu ds era a velocidade? Sim. E esse ds, bem aqui, só para você entender, o que esse s seria? Esse s, colocando em uma curva, ela vai ter um comprimento de arco, vai ter um tamanho. Esse ds seriam pedaços pequenos, diferencial. É o diferencial do comprimento de arco, é o ds. Então, lembre que esse cara, se ele é um ds, um comprimento de arco, ele é um espaço. Então, eu posso lembrar que velocidade é variação de espaço por variação de tempo. Olha lá. Esse cara, ele é o meu espaço pelo meu tempo. Esse cara, ele é o meu ds. Anote que esse é o segredo da questão. Esse cara é o meu ds por dt, que é o meu diferencial do espaço pela diferencial do tempo, é ds por dt, que vale raiz quadrada de 5. E aí o que eu posso fazer? Esse dt está dividindo. Ele passa multiplicando. Então, no lugar desse ds, você coloca raiz quadrada de 5 vezes dt. E onde esse meu t varia de 0 até 1. Mura, por que esse cara varia de 0 até 1? Eu não estou sacando isso. Qual o motivo disso? É porque eu tenho aqui um segmento de reta. E toda vez quando for segmento de reta, o seu t varia de 0 a 1. Por isso que eu fiz aquela observação para você não esquecer. Isso aqui você pode dizer, Mura, isso aqui realmente eu não tinha condição de resolver. Essa simbologia, eu não entendi essa simbologia. Mas isso aqui eu consigo resolver, porque eu volto ao cálculo 1, porque eu tenho uma integral de uma só variável. E eu sei mandar bem isso. Ajude o prof bem aqui. Você vai finalizar dessa maneira aqui. A integral de... primeira observação. Essa raiz quadrada de 5, ela sai. É um número, como eu sempre brinco com os alunos, tira na marra, teorema de Namarra. E aqui dentro vai ficar a integral de 1 mais t mais 2t, 3t, onde t varia de 0 até 1. Agora, irei colocar a primitiva aqui de 1 em relação a t, você sabe muito bem que é t. A primitiva de 3t, esse 3 sai, de t é t a segunda sobre 2, na variação de 0 até 1. Você vai substituir o máximo e depois o mínimo. Vai ficar assim, filhão. Raiz de 5 fica lá esperando. Raiz quadrada de 5.
Agora, eu vou substituir o número 1, 3 vezes 1 à segunda sobre 2. E eu notei que você percebeu que quando eu jogar o zero bem aqui, o zero vai desaparecer, não é? Eu jogo o máximo menos o mínimo. Quando eu substituir o zero, vai desaparecer. Então, não há necessidade. E esse parêntese aqui está na mão. Vai ficar assim, raiz quadrada de 5, que multiplica 2, olha, vai ficar 1 mais 1,5. 1 mais 1 a segunda é 1, por 2 é meio, vezes 3, 1,5. E aí eu tenho o resultado, que essa minha integral aí deu 2,5 raiz quadrada de 5, e dessa maneira você sambou na questão. Então, olhe direitinho essa questão, tá bom? Anote que eu venho com mais um exemplo. Agora, vamos observar essa situação. Calcule essa integral aqui, que é uma integral de linha, sendo C a nossa curva, que é a metade superior da circunferência x à segunda mais y à segunda igual a 2. Calma, calma, que eu vou te ajudar. Primeiramente, ele me deu aqui uma circunferência. Você precisa recordar como é que você faz para parametrizar a circunferência. Porque nós sabemos que para calcular a integral de linha, eu preciso ter uma curva e uma curva parametrizada. Se eu não tenho, eu tenho que parametrizar. Só que no caso, quando for circunferência, é na manha. Eu vou te dizer como é. Você chega aqui, essa circunferência, ela tem centro 0, 0, e o raio dela, por que 0, 0? Porque toda vez que for x a segunda e segunda, o centro sempre é 0, 0. O centro dela sempre é 0, 0. E o raio dela, você tira a raiz quadrada de 2. Então, bem aqui eu tenho centro 0, 0 e o raio raiz quadrada daquele número lá, que no caso é raiz quadrada de 2, não tem valor exato, paciência. E agora eu vou parametrizar a nossa curva. A nossa curva pode chamar de R, de C, fique à vontade, chamar de C bem aqui. Ela vai ser sempre assim. A parametrização, quando for circunferência, você vai colocar R cosseno e R vezes seno. É sempre esse esquema aqui. R cosseno de T e R seno de T. É só você procurar outras aulas aí que eu faço o motivo disso aqui. Mas vai dar para entender legal aqui. E no caso eu já tenho o valor do R. Então a minha curva parametrizada, ela está assim, ó. Minha curva C será o valor do R, raiz quadrada de 2 cosseno T e raiz quadrada de 2 seno de T. Show de bola? Então, a primeira jogadinha que você tem que fazer é pegar a nossa curva e parametrizar. Como é uma circunferência, é na boa, esse é o esquema aqui. Raio cosseno, raio seno. Após isso, você vai ter que fazer o esquema que a gente conversou na questão anterior. Eu tenho que achar a primeira derivada. Vamos achar a primeira derivada. Vamos lá, C' de T será... Quando você for derivar isso aqui, a raiz de 2 sai. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos raiz de 2 seno T. E aqui ao lado, raiz de 2 sai. Derivada de seno é cosseno T. Então, é importante lembrar que derivada de cosseno é menos seno e de seno é cosseno. Após isso, você tem que achar um módulo, o tamanho desse vetor. Você vai chegar aqui e vai calcular um módulo desse vetor. Mas é na manha, porque o módulo é a raiz quadrada, anote aí, por favor, raiz de cada um elevado à segunda. Menos raiz quadrada de 2 seno T elevado à segunda, mais raiz quadrada de 2 cosseno T elevado à segunda potência. Fecha aqui o nosso radical. Então, é assim que você faz. Não vai fazer besteira. Tá doido para cortar isso aí? Não faça isso.
Primeiramente, cuidado nessa conta aqui. Quando você tem aqui uma multiplicação, esse expoente é de cada um. Você tem que separar. Eu vou até separar aqui só para você entender um caqueado. Ficaria assim, raiz de 2 seno t, cada um deles é elevado à segunda potência. Esse é o esquema bem aqui. Cada um deles é elevado à segunda potência. É assim que você tem que fazer essa continha aí. Quando eu vou fazer um módulo, né? Ah, achei a minha derivada, vou achar um módulo, que é a raiz quadrada de cada um à segunda. Eu pego o primeiro, elevo a segunda, e pego o segundo, elevo a segunda. E na hora, não esquecer que esse cara aqui, esse expoente 2, é de cada fator, você tem que separar. Só que a raiz quadrada de 2 elevada à segunda, esse cara vai ser 2. E aí vai ficar um seno à segunda. Seno à segunda. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais direto, mas você já pegou a visão. Lá vai. Vai ficar raiz quadrada. Essa raiz de 2 elevada à segunda vai ser 2. Tá bem ali o porquê. Base negativa, expoente par da positiva. Raiz de 2 à segunda, pachaca, ficou 2. Aí vai ficar 2 seno elevado à segunda. E aqui ao lado o mesmo esquema. Raiz quadrada de 2 elevado à segunda vai ficar o número 2. Cosseno à segunda. Esse esquema aí. E eu gostaria que você notasse que é possível colocar em evidência o número 2. Se você colocar em evidência o número 2, você vai ter o seguinte, ó. Módulo de C' igual a quem? A raiz, aí aqui coloco 2 em evidência, fica seno à segunda mais cosseno elevado à segunda. Opa, eu espero que você tenha percebido, que você conheça, que isso aqui é uma fórmula bem popular. Seno à segunda mais cosseno à segunda, pelos poderes da trigonometria, esse cara vale 1. Esse cara vale 1. Aqui, ó, é o número 1. Então, eu tenho aqui que esse meu cara, que é um módulo de C' de t, esse cara será raiz quadrada de 2 vezes 1, que vai dar raiz quadrada de 2. Então, aí está o esquema. Então, primeira parte do exercício é isso. Você primeiro tem que parametrizar a nossa curva. Ela não estava parametrizada. E eu parametrizei e te contei como é. Após isso, receita de bolo. Ah, tá, já tenho parametrizada? Acha a primeira derivada. Depois, você vai achar o módulo. E nessas que tem seno e cosseno, normalmente aparece a fórmula fundamental. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a integral de linha. Eu vou transformar essa minha integral de linha. A integral de x vezes y ds ao longo da curva C, esse cara vai ser o seguinte. Eu venho aqui e digo, olha, qual é o meu valor do x? Eu olho lá onde eu parametrizei. O meu x está bem aqui. Ele vale raiz de 2 cosseno t. Então, eu vou colocar aqui raiz quadrada de 2 cosseno t. Esse é o valor do x. Qual é o valor do y? Raiz quadrada de 2 seno de t. Seno t. E bem aqui, essa jogada. E o meu t varia de quem a quem? É uma pergunta, né? E o meu t vai ser, já sei, professor, é uma circunferência, é de 0 a 2π. Não, porque eu falei aqui no comando que é a metade superior. Então, eu não quero toda a circunferência, eu só quero a metade, eu quero a semicircunferência. Essa metade superior, a metade superior, então é de 0 a π. Tá bom? Então, por esse motivo, se coloca bem aqui de 0 até π. É a metade superior, então de 0 até π, o meu t, a minha rotação. E o segredo da integral de linha é o cara ter esse ds. Porque às vezes a pessoa não entende. Essa conta que você fez aqui, qual é o motivo? É o ds. É o ds que eu estou preocupado. Por quê? Porque esse módulo de C' aqui
sabe quem ele representa? Ele é a minha velocidade. Então, esse cara aqui é a velocidade. E a velocidade é a distância pelo tempo. Que esse ds que vem aqui é uma diferencial de comprimento de arco. Então, aqui o que eu vou ter é a diferencial de S pela diferencial de T igual a raiz quadrada de 2. Esse é o esquema que a gente vai ter aí. E aqui está dividindo, passa multiplicando, e eu vou ter aqui no lugar do ds, eu vou colocar raiz quadrada de 2 dt. E aqui eu tenho o seguinte, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Esse 2 sai, essa raiz de 2 também sai. Então, eu tenho lá fora o 2 raiz quadrada de 2. E aqui eu vou ter a integral de quem? Olha, a integral de seno, cosseno, não importa a ordem dos fatores, seno vezes cosseno, bem aqui um dt na variação de 0 até π. Para encerrar a questão, falta você fazer essa integral definida. Eu vou te dar um tempinho para você anotar e tentar fazer essa integral. Já volto. Para você resolver essa situação aqui, você pode fazer, por exemplo, pela chamada substituição. Como, Moura? Olha lá, eu quero calcular essa minha integral aqui. Eu vou até anotar. O que eu quero fazer é obter esse cara bem aqui. Anote aí. A integral de seno de t cosseno t dt. Eu quero obter essa uma primitiva para essa situação. No lugar desse seno, eu vou chamar de u. Então, esse meu seno, eu vou colocar ele como sendo o meu du. Então, coloque aí, ó. O meu u será o meu seno de t. Lógico, se eu chamei meu seno de u, né? Seno t de u, o próximo passo é a derivada. Então, eu vou derivar u em relação a x. Derivada de u em relação a x será, no caso t, né? Ali é t, para ficar de acordo. Derivada de u em relação a t será, derivada de seno é cosseno. Então, bem aí. E agora está dividindo, passa multiplicando. O meu du é cosseno t dt. Uma outra maneira de eu comentar a mesma coisa, porque quando a gente faz essas brincadeiras, está dividindo, passa multiplicando, alguém pode questionar. Não, o correto era falar da regra da cadeia. Essas coisas aí era que eu utilizei aqui, na verdade, a regra da cadeia. Derivada de u é seno, no caso, derivada de u é derivada do seno, que é cosseno t, vezes dt. Então, é a regra da cadeia que a gente está utilizando aqui, ou dessa maneira. Importante é você entender. Cara, não sei se você se tocou, porque a técnica da substituição caiu bem. Por que caiu bem? Porque no lugar desse seno, eu vou colocar u. No lugar do seno, eu coloco o, seno de u. Só que cosseno t dt, que apareceu bem aqui, olha só. Olha a sorte, olha a sorte. A gente tem que ter sorte na vida. Só que cosseno t dt é o meu du. Esse cara aqui é o meu du, filhão. E agora ficou fácil, porque a integral de u em relação a u, bem aqui, é u a segunda, dividido por 2, mais uma constante. Aqui eu posso colocar, ali não precisa, porque lá tem intervalo, é integral definida. Então, esse é o esquema que você tinha que saber. Mura, eu não peguei a visão, porque facilitou? É por causa disso aqui. Eu quero calcular esse cara bem aqui. Deixa eu repetir. 2 raiz quadrada de 2, a minha integral. Aí eu fiz aqui a mudança de variável. Não foi? Esse meu cara, essa minha integral, se você ainda não pegou a visão, essa minha integral de seno t, cosseno t, esse cara bem aqui será u elevado a segunda sobre 2. Quem é meu u? Ah, meu u é o seno. Então, é seno a segunda dividido por 2. É isso que eu estou te falando, que é o valor do seno bem aqui. Coloque aí. Seno. Esse traço está feio, rapaz. Agora,
esse seno dividido bem aqui por 2. Legal? Na variação, qual é a variação que eu vou fazer bem aqui? Na variação de 0 até o π. Então, é isso que você tem que sacar. Quando você pega uma situação dessa, poxa, eu preciso fazer uma revisão, né? Tô perdendo para a integral básica bem aqui. Aí você vai, qual é a substituição? Qual é a jogada? É essa jogada que eu te contei bem aqui. E para você obter esse valor aqui, basta você substituir um máximo, vai ficar assim, ó, seno a segunda de π dividido por 2, menos o mínimo que é 0, seno a segunda de 0 sobre 2. Só que se você lembrar, pode lembrar do círculo trigonométrico, substituir na calculadora, seno de 0 vai dar 0 bem aqui. Então, esse cara aí zerou, zerote, seno de 0 é 0. Seno de π bem aqui, lembra lá, seno de π também é 0. 0 a segunda, porque seno de 0 é 0, 0 a segunda é 0 por 2, 0. Seno de π também é 0. 0 elevado aqui à segunda vai dar 0. Por 2, zerou. Então, esse cara bem aqui deu 0. Então, ao substituir esse valor da minha integral, deu 0 aqui. E aí, raiz quadrada de 2 vezes 0, esse cara deu 0. E dessa maneira, você calculou a sua integral de linha bem aí. Então, tem que ter o cuidado, né? A gente fica chateado porque deu 0, né? Faz parte. O intervalo que eu escolhi aí, se mudar o intervalo, já muda os valores aí, tá bom? Anote que eu tenho uma próxima questão. Nós vamos resolver agora essa questão. Ela diz assim: a base de uma superfície é dada por x a segunda mais y a segunda igual a 4, onde o x é maior ou igual a 0. Se a altura da superfície em xy é dada por f de xy igual a x, onde x é maior ou igual a 0, obter a área de um lado da superfície. Preste atenção. Primeira situação que tem que fazer é pegar essa minha superfície bem aqui, que ela é a minha curva, porque eu vou calcular aqui a área. E essa área vai sair pela integral de linha. Porque entenda bem, uma das aplicações, que eu até conversei no início com você aí, é que a nossa área vai ser a integral de linha da minha função f de x, y, bem aqui ds, ao longo da curva C. Esse C aqui, essa curva C, é essa x a segunda mais y a segunda igual a 4, que você tem que parametrizar. Como aqui eu tenho uma circunferência, fica na boa, porque você sabe muito bem quem vai ser o centro, a origem, 0, 0 é o meu centro, e o raio é a raiz quadrada de 4, que vale o número 2. Dessa maneira, você poderá parametrizar a nossa curva. Vou colocar assim, C em função de T, R, isso não importa. Vai ficar no seguinte esquema. Quando você vai parametrizar uma circunferência, o esquema sempre é R cosseno T e aqui ao lado R seno T. Só que você descobriu já qual é o valor do R. O R é o número 2. Então, 2 cosseno T e anote aí 2 seno de T. Então, aqui eu tenho a parametrização, deixa eu marcar, da nossa circunferência. E por que eu tenho que parametrizar? Porque eu tenho que fazer aquela jogada do ds. Esse ds tem que tirar daqui. Como é que eu faço isso? Na calma. Você vai chegar, vai calcular agora a primeira derivada. Chego aqui, primeira derivada, basta você derivar. Deriva cada componente, derivada de 2 cosseno, vai ficar 2 seno t, só que é menos 2 seno t, derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar menos 2 seno t. E aqui vai ficar 2, derivada de seno é cosseno t. Agora eu vou calcular a norma. Primeiro eu pego aqui, vou parametrizar. Legal. Após isso eu vou derivar, tá? Aqui é um vetor tangente que a gente chama. E esse CT seria o vetor posição.
Agora eu vou achar aqui a minha norma, o módulo dessa derivada. Como é isso? Raiz quadrada de cada um elevado à segunda potência. Você vai colocar assim, menos 2 cosseno elevado à segunda, mais 2 seno elevado à segunda. Aqui eu queria uma ajuda sua, para ser rapidola esse final aqui, ó. O meu módulo de C' vai ficar a raiz quadrada de... Aqui eu tenho menos 2 à segunda, que é 4. 4 cosseno à segunda. Do outro lado, 2 à segunda, 4 seno à segunda. Eu posso colocar o 4 em evidência. Cosseno à segunda mais seno elevado à segunda. Vamos fechar aqui o nosso radical. Só que acontece que seno à segunda mais cosseno à segunda é a fórmula fundamental. Esse cara aqui é o número 1. Então, eu vou ter 4 vezes 1, que é 4. E aí vai ficar a raiz quadrada de 4. E aí você coloca que o nosso módulo aí, ó, módulo de C' é a raiz quadrada de 4 vezes 1, que é 4, que vai ser 2. Não esqueça que esse 1 é a minha fórmula fundamental, seno à segunda mais cosseno à segunda vale 1. Moura, e por que isso é importante? É importante porque você tem que recordar que esse meu cara chamado ds aqui, esse S é o comprimento de arco. ds seria um pequeno valor de comprimento de arco, uma diferencial de comprimento de arco. Então, esse ds é esse cara. E no caso, é importante você sacar bem, eu fiz até aqui um gráfico, uma representação, do que é que eu quero. Eu quero a área dessa parede aqui, onde a minha base é delimitada por essa circunferência, mas não é toda a circunferência. É somente aquela parte da circunferência onde o x é maior ou igual a zero. Na verdade, isso aqui vai ser uma semicircunferência. Eu posso até desenhar, porque tem uma pegadinha nessa questão, que é o seguinte. Aqui você tem um plano cartesiano. Você tem aqui o eixo das abscissas, bem aqui o eixo das ordenadas. Coloque aí, ó, bem aqui o eixo x. Esse eixo x é esse cara aqui. E o eixo y está para cá. Eu não quero toda... Se ele falasse a circunferência, eu ia desenhar toda a circunferência aqui. Mas não é toda. Eu só quero a parte onde o x é positivo. Eu quero uma semicircunferência. Essa bem aqui, ó. É essa que você tem que focar aí o seu desenho, o seu raciocínio. Por que essa aqui, professor? Por que a direita? Porque o x, esse é o segredo da questão aqui, ó. O meu x ele é maior que zero. X é maior que zero para a direita. Então, esse cara. E aí um segredo importante é na hora da rotação. Porque quando você vai parametrizar, então esse meu t, que é o parâmetro, que é a rotação, que é o ângulo, ele vai variar daqui desse ponto até esse ponto em cima. E aí você pode observar, para fazer uma leitura única, que esse cara seria menos π sobre 2 e aqui em cima o π sobre 2. Então, o meu t vai rotacionar de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Show de bola? Então, venha cá. Agora, eu vou começar a mexer na minha integral. Eu tenho uma integral de linha e eu vou transformar na integral de uma só variável. E aí, você vai ter o seguinte. Você coloca a integral, primeiramente, de x, bem aqui, x. Esse cara, por que x? Porque o f de x e y, deixa eu marcar para você, ó, f de x e y, esse cara bem aqui é o meu x. Está dizendo a questão. Show de bola? Vezes ds, esse meu ds, eu vou tirar, deixa aqui por enquanto ds, ao longo da curva C. Agora eu vou colocar aqui os valores. A minha integral vai ficar x. Quando você parametriza, você tem que pegar o x da aqui, ó, x e o y, da forma parametrizada. O meu x, ele é r cosseno t. No caso, 2 cosseno t está bem aqui, ó. 2 cosseno t. Então, aqui vai ficar 2 cosseno de t. E o meu ds, esse ds, deixa eu marcar,
que é o segredo que você olha para cá, né? Por que você fez essa parte aqui que está perto de você, dessa região aqui? Por que você fez isso? Por esse motivo bem aqui. Esse cara, que é o meu módulo do Selenia, tá? Fisicamente ele seria a minha velocidade. Então esse cara aqui seria a minha velocidade. A norma de Selenia é a velocidade. E a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo, que no caso vai ser o meu ds, que é um espaço, pelo meu dt, que é um tempo. Esse cara é o número 2. E aí eu tenho que o meu ds é 2dt. Qual a importância disso, tio Moura? É que a minha integral de linha se transforma em uma integral com uma só variável, que no lugar do ds eu vou ficar com 2dt. Né? 2dt, onde esse t, eu te dei aqui a jogada, esse t varia de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Muito cuidado com isso aqui, essa jogada, esse desenho aqui, que quando a gente olha assim a primeira vez, a gente pensa assim, esse cara vai variar de 0 até π, você se confunde pela posição do espaço 3D, mas quando você desenha no 2D, você percebe direito que o x está para a direita. Então, x varia de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Então, cuidado com isso aí. E agora, você vai fazer na manha essa integral. Ela não é difícil. E você faz assim, ó. Esse 2 vezes 2 é 4, sai. Número sai. A integral de cosseno, você tem aqui o valor do seno na variação de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Agora, o que é que você pode fazer? Substituir o valor máximo no lugar do seno, que seria o π sobre 2, deixa eu colocar de vermelho aqui, ó, menos o mínimo, e o mínimo é quando você joga o menos π sobre 2, 4 vezes seno de menos π dividido por 2, cuidado aí, com parênteses para você não errar essas contas. Show de bola? Só que no caso, o meu seno de π sobre 2 vale 1. Esse cara vale 1. 4 vezes 1 vai dar o número 4. Aqui esse menos, a grosso modo, sai. Menos com menos dá mais. Por que isso? Porque o seno é uma função ímpar. Tem essa propriedade do menos teoricamente sair. E aí menos com menos fica mais. Eu não precisaria fazer assim, eu poderia ter calculado. Pega uma máquina, quem é o seno de menos... Até a própria lógica, não sei se você sabe, eu tenho dificuldade nisso. O seno é o eixo das ordenadas. O seno aqui em cima vale 1. Está em cima do 1, porque o raio é 1. E aqui embaixo o seno vale menos 1. Pelo próprio gráfico que eu fiz, eu já tenho essa jogada, que lá é 1, embaixo é menos 1. E aí menos com menos é mais. E aí 4 vezes 1 ficou apenas 4. E aí vai dar 8 unidades de área. E dessa maneira aí você resolveu uma boa questão. E eu pergunto o seguinte, ajudou você? Então comente e compartilhe. Te espero, até a próxima. Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.